paz a todos. Meu nome é Claudiana Oliveira e essa palavra de hoje representa a nós, né, na nossa dificuldade, vergonha, a situação de humilhação, rejeição. Todos nós cristãos, nós que somos filhos de Deus, nós temos uma lepra. Jesus diz que os sãos não precisam de médicos, né? E, no entanto, nós nos declaramos dependentes dele. Então, nós somos esses 4 leprosos aqui. 4 leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros: para que estaremos nós aqui, sentados até morrermos, se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. É lindo esse ponto de reflexão que eles têm aqui. Eu acredito que Deus quer falar muito com a gente através desse ponto, porque eles se encontram assim numa situação onde eles não têm nada a perder, né? Se eles voltarem para a cidade, vão morrer. Se ficarem parados, vão morrer. E se forem adiante, se invadirem o território dos inimigos, eles vão morrer também. Porém, eles têm uma chance de dar certo, de ter uma vida melhor. Nós também não estamos tão diferentes deles. Se a gente parar para pensar, de qualquer jeito, a gente vai morrer, né? Se a gente voltar para a vida de antes, a gente vai morrer. Se a gente ficar parado sem fazer nada, a gente vai morrer. Mas se a gente tentar ter uma vida melhor, um ato de ousadia, né, no qual Deus já abriu o caminho, né? Eu acredito que se você chegou até aqui nessa palavra, você está diante de uma decisão, né? Que Deus já deu o sinal verde para você avançar. Então, assim, aí você pensa: pode ser que eu me dê mal, mas pode ser também que eu me dê bem, né? Então, assim, ó, de qualquer forma, a gente só vai perder se a gente não tentar. Então, assim, Deus já tinha em mente entregar aquela vitória para aquele povo, porém, ele só queria alguém que tivesse um pinguinho assim de coragem para poder pisar no território do inimigo, para tomar posse ali dos despojos. Eles tiveram esse pensamento muito mais do que nobre. Se fosse pensar pela lógica, eles seriam os primeiros propícios a desistirem, né, da vida, se entregar, se matar. Mas, no entanto, eles estavam do lado de fora da cidade, no mínimo porque eram rejeitados, né, e tudo mais, porque os leprosos eram considerados impuros. Então, eles resolveram entrar nos arraiais dos Círios. E eu acredito que Deus viu essa coragem deles, porque eles poderiam morrer porque eram inimigos e poderiam morrer também porque eles tinham lepra. No entanto, eles não olharam para essa dificuldade, né? Eles falaram assim: não, a gente vai sim tentar uma vida melhor. De qualquer jeito a gente vai morrer mesmo. Então, por que não tentar para ver se dá certo? Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que ele fez com que os sírios escapassem. Eles começaram a ouvir um ruído assim de guerra, de cavalos e de carros correndo contra eles, né? Imagine o barulho pavoroso que não foi. Tanto que eles pensaram que os samaritanos tinham alugado as tropas dos países vizinhos para atacar eles. Então eles saíram desesperados, largando armas, roupas pelo meio do caminho, largaram suas barracas e todos os seus pertences, pensando que tinha uma grande tropa. Mas na verdade, era só a coragem de 4 homens leprosos que estavam fazendo todo aquele barulho. É claro que Deus fez, né, através da coragem deles. Então isso tem uma mensagem grande aqui, né? Às vezes a gente precisa tomar uma atitude, de tomar uma coragem. Através de um ato de coragem, de um ato de fé, Deus ele já entregou tudo. Então ele só está esperando a gente tomar essa iniciativa. Se você for parar para pensar, esse pensamento que eles tiveram foi completamente nobre. Coisas que os nobres de verdade, né, não tiveram. Quando o profeta falou que no dia seguinte haveria fartura, esse ajudante pessoal, ele duvidou. Então, às vezes, diante dos seus olhos, nem você mesmo seria o escolhido de Deus. Diante dos seus olhos, seria aquele que tem tudo perfeitinho, bonitinho. Porém, aqui nesse capítulo, Deus mostra que as coisas não são assim. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E os 4, os mais desprezados, foram os primeiros a tomar posse das coisas boas, e ainda Deus permitiu que eles guardassem uma grande parte dos tesouros para eles. Enquanto os nobres, o rei e o seu ajudante pessoal, eles estavam receosos, eles estavam pensando: não, isso é uma emboscada, eles estão tramando ali pra gente, quando a gente sair da cidade, eles vêm e atacam a gente, né? Então, assim, eles estavam com medo de perder algo que eles já nem tinham mais. Tava todo mundo morrendo, né? Mas tiveram medo. Eles não teriam que ter um pensamento um pouco mais nobre, encorajado, né, por
um por ser rei e outro por ser o ajudante dele, mas só que aqui Deus mostra claramente quem são os nobres. Com certeza, esses 4 leprosos eram servos de Deus, porque a justiça divina não deixaria, né, que eles fossem abençoados, que eles tomassem posse ali dos primeiros despojos, se eles não fossem homens de Deus, né? A justiça de Deus não permitiria isso. Aqui diz que esse que duvidou, esse ajudante pessoal do rei, morreu pisoteado pelo povo, né? Que, como ele duvidou, o profeta de Deus falou, né? Com seus olhos você vai ver, mas não vai comer, você não vai desfrutar. E assim foi. E através de 4 leprosos, toda a cidade foi salva. Teve fartura de novo, por causa da coragem de 4 homens leprosos. Deus, ele quer dar o salvamento, o livramento ou a provisão, né, que nós precisamos, que a pessoa da nossa volta precisa. Só que às vezes a gente não acredita, né, na gente mesmo. A gente pensa assim, não, que as pessoas perfeitinhas é que vão fazer, porque eu de mim não posso nada, e realmente nós não podemos mesmo, né? Esses 4 leprosos aqui, eles não teriam chance nenhuma, mas só que tinha Deus que fez tudo acontecer. Ele já deu a vitória, mas ele tá falando assim pra gente avançar. Ele escolheu a nós, que estamos nessa posição, que simboliza aqui a lepra, para poder salvar. Agora, imagine se esses 4 leprosos tivessem uma crise, né, de complexo, né? E começassem a falar, não vamos não, porque eles vão ver a nossa pele e vão desprezar a gente. Não, deixa pra lá, isso aí é coisa pros nobres resolverem. Isso daí a gente não pode... Imagine se eles têm esse pensamento. Uma cidade inteira seria morta à toa, sendo que tava lá tudo já disponível para eles consumirem, né? Mas eles nem lembraram que eles tinham aquela diferença na pele, eles nem lembraram. Não, vamos sim, né? Se for pra eles matarem, a gente vai morrer de qualquer jeito, então qual é a diferença? Vamos tentar sim, né? E assim foi. E eu acredito que Deus tá querendo que a gente tenha esse ponto aqui de raciocínio, esse ponto de reflexão referente a tudo, né, que aconteceu na nossa vida. O povo não estava indiferente de situação desses 4. Porém, o povo era sadio e esses 4 não. E eles tiveram coragem, você tá entendendo? É uma situação que nos tira da zona de normalidade, de conforto, digamos assim. E em outros casos, né, nós não sairíamos dentro do lugar. Vê esses nobres, eles não iam nem se mexer. Eles não se mexeriam se os soldados não tivessem ido lá e concluído que os sírios tinham fugido mesmo. Eles não iriam sair do lugar, eles iriam morrer. Entendeu? Ali na cidade, com fome, com sede, sendo que tinha lá um despojo na cidade, tudo lá disponível, esperando por eles. E eles não tiveram essa coragem, mas os leprosos, os desacreditados, né, eles tiveram essa coragem. Agora, quem é que vai dizer que esses 4 leprosos, não, eles tinham lepra porque eles eram amaldiçoados? Não, claro que não, não. Deus só permitiu que eles tivessem essa lepra foi para a glória de Deus, né? Foi para a glória de Deus com toda certeza. Então, assim, da mesma forma que esses 4 leprosos estavam aqui para a glória de Deus, a lepra, ou a situação que você passa, que a gente passa, também é para a glória de Deus. Não é porque você sofreu uma maldição, não é porque você tá com uma sorte, não nasceu virado pra lua, que o universo tá conspirando contra você. Não, é porque Deus está permitindo que as coisas aconteçam dessa forma para que o nome dele seja glorificado. Esses 4 leprosos é só um dos exemplos que tem aqui na Bíblia que mostra que Deus não tá preocupado com a aparência, né, da pessoa, né? É claro que, tipo assim, no caso se for uma doença, é lógico, é óbvio que Deus, ele quer curar, que ele quer tratar. Mas ele vai permitir que a gente tenha essa diferença, né, até que ele determine, até que a glória dele seja manifestada. E assim foi com muitos outros servos, né? E Deus mostra que ele não escolhe ninguém pela capa que ela tem, ele olha o coração. A gente precisa colocar na cabeça uma coisa: se a gente ficar parado, a gente vai morrer. Se a gente voltar pra trás, a gente vai morrer. Porque todo mundo só tem essa certeza na vida, a gente vai morrer. Mas se tiver um ato de coragem e prosseguir, com toda certeza vai dar certo. Porque quem tá falando aqui que vai dar certo é o próprio Deus que deu a vitória. É isso que ele tá falando aqui nessa palavra. Então, às vezes o que falta pra gente? Coragem, né? E parar de ficar olhando pros ventos contrários, pra tudo que diz que não, né? Porque tudo, se a gente for parar pra pensar, tudo à nossa volta fala pra gente que não. Tudo fala que não, é tudo negativo. Não dá, não, você não tá tendo oportunidade, olha, não tem vaga, sabe? Então é assim. Só que Deus, ele vem e contraria tudo, né? A forma que Deus olha pras coisas não é a forma que a gente vê.
O profeta de Deus, ele já tinha determinado que no outro dia haveria fartura. Aquilo ia acontecer. Deus já tinha dado a vitória. O provocar da vitória está na coragem. Quando eles tiveram esse pensamento nobre de coragem, foi a hora que os sírios ouviu aquele barulho de guerra, de carros, de cavalo. Mas isso aconteceu por causa da coragem dos 4, né? Deus fez eles ouvirem aquele barulho, porque aquele barulho era o barulho da coragem dos 4. O que Deus está falando para nós é pra gente ter coragem, porque Ele já deu, Ele já entregou, né? O que a gente precisa, a nossa vitória, mas a gente só precisa ir adiante e tomar posse, porque o caminho tá aberto. De repente a gente pensa assim, ó, que vai ser uma luta, meu Deus. Só que nesse caso aqui, ó, nem dificuldade não vai ter, né? Os 4 ficaram ali meditando, né? Se nos matarem, né, e tal, pensando que eles iam serem mortos. Mal sabia eles que quando chegassem lá não ia ter ninguém. Então assim, ó, de repente você tá achando que isso vai ser difícil, que vai ter essa dificuldade, que vai ter aquela, mas só que o caminho já tá aberto, nem dificuldade não vai ter. Nenhum tipo de dificuldade, nesse caso. Para esse caso aqui dessa palavra. O que Deus tá falando aqui nessa palavra. Qualquer complexo é uma mera besteira. Da mesma forma, todo mundo vai morrer. A única certeza que todo mundo tem, mesmo os mais perfeitos, vão morrer de qualquer jeito. É a única certeza que a gente tem. Então assim, ó, que a gente pare de ficar se travando, de ficar com medo de avançar, de tomar uma atitude. Eu não sei qual é a atitude que você precisa tomar no caso, né? Mas de repente você tá com medo, mas você tá com medo de quê? O que Deus tá falando aqui pra mim também, é lógico, pra mim, o devocional é pra mim também, primeiro pra mim, né? Porque é o que tô fazendo, né? A mensagem que Deus tá falando comigo. Do que você tá com medo? Porque a única certeza que você tem nessa vida é que você vai morrer. Veja bem, as histórias mais lindas aqui da Bíblia. Quem foi as pessoas que Deus escolheu, entende? Não é a pessoa que tá arrebentando na fama, nos padrões, porque é que nem esse nobre aqui. Com certeza, gente, esse homem tinha muito prestígio, com certeza ele era uma pessoa elogiada, ele tinha os status dele, porque ele era o ajudante pessoal do rei, mas olha o fim que ele levou, foi pisoteado. Eu nem sei se esses 4 souberam que um dia a história deles iam ser contada, mas se eles soubessem o quanto essa lepra valorizou aqui a coragem deles, talvez não fosse leprosa, não seria tão honrosa essa vitória. Deus, ele só está permitindo que a gente passe por determinadas situações para se manifestar mesmo, né? Para mostrar assim, ó, que ele que faz agir. Não é a força do cavalo que garante a vitória, né? Não é. Tem um salmo que fala isso. É Deus que dá a vitória. Não é a pessoa, é Deus que está fazendo aquilo, né? Ele que está controlando tudo. Vai chegar uma hora em que ele vai equilibrar, ele vai colocar cada um no seu lugar, assim como ele fez aqui. Ele colocou aquele nobre no lugar dele e honrou aqueles que eram desonrados. Ele honrou, né, pela sua fidelidade. Tenha coragem, tenha fé, né? A partir dessa palavra aqui, essa palavra Deus está dando a certeza para essa resposta que você precisa, né? Para essa resposta que você tanto espera. E a resposta é positiva. Deus quer fazer isso para você, não só por você, né? Assim como foi esses 4 aqui. Deus não deu a vitória só por causa deles. Deu a vitória para a cidade através deles. Olha só o que eles falaram. Nós temos boas notícias, né? Nós temos boas novas. Então a gente não pode ficar aqui sem ir lá falar para eles. Então eles já sabiam, na consciência deles, eles já sabiam que aquela vitória não era só para eles. E se você deixar de avançar, uma cidade pode perecer porque você ficou com medo. Essa situação que você tá passando não é para vergonha, é para honra e para glória do nosso Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pelo entendimento de hoje dessa palavra. Peço, meu Senhor, para que venha despertar em nós a coragem, o agir, o avançar. Desperta, meu Senhor Jesus, na prática a confiança no Senhor em qualquer situação. Repreende todo medo, timidez, dúvida ou indecisão. Desperta o ânimo, a visão, a bravura do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus.